Guaíba Agro. Apresentação, Sandro Fávero. Olá, caro guaibeiro, estamos abrindo mais uma edição do Guaíba Agro. Hoje é quarta-feira, 15 de abril de 2026. Nosso programa tem um oferecimento do Senar RS, força para o agro, é força para movimentar toda a sociedade. E Banrisul, a nova conta para crianças e adolescentes do Banrisul. Nosso programa tem Jorge Brum, Daniel Zucco na mesa de áudio, as gravações e edições de Cleiton Lopes. Coordenação de central de Guilherme Silveira, as reportagens de Geandro Michael, gerência de jornalismo de Rafael Sequim, direção geral de Claudinei Girotti, edição e apresentação de Sandro Fávero. O Senar está junto com você, produtor rural, sempre juntando conhecimento e prática para levar mais produtividade e eficiência para o campo, porque assim a agricultura e a pecuária crescem muito mais. Senar RS, vamos juntos pelo seu crescimento. Banrisul do Banrisul é a conta gratuita que incentiva a educação para crianças e adolescentes com o controle dos pais pelo app. Tem agro, tô na Guaíba. E a gente abre o programa de hoje tratando de comércio exterior e a abertura de novos mercados no Peru e também nas Filipinas. O Brasil concluiu acordos que permitem a exportação de novos produtos agropecuários para o Peru e as Filipinas. No Peru, foi liberada a entrada de sementes de pimenta como dedo de moça, pimenta cumari e cambuci. Em 2025, o Brasil exportou quase 730 milhões de dólares em produtos agropecuários para o país, com destaque para itens florestais, carne de frango, óleo de soja e café. Já nas Filipinas, a abertura inclui a exportação de grãos secos de destilaria de milho, usados na alimentação animal. No ano passado, o país importou mais de 1 bilhão e 800 milhões de dólares em produtos do agro brasileiro. Com os novos anúncios, o total de mercados abertos desde o início de 2023 chega a 557. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lademir Filipim. Muito obrigado, Lademir. E seguimos falando de exportação, pois os embarques de carne suína alcançaram nova marca histórica no mês de março. Segundo o levantamento da Associação Brasileira de Proteína Animal, o volume atingiu 153.800 toneladas, montante que supera em 32% registrado no mesmo período do ano passado. A receita das vendas também foi recorde. O presidente da ABPA, o gaúcho Ricardo Santin, analisa os números. A suinocultura brasileira recebe os dados de março da exportação brasileira de carne suína com muita alegria. Foi o maior volume exportado da história da nossa indústria. São 153 mil toneladas, crescimento de 32% quando comparados com o mesmo período do ano anterior. Uma receita que beirou a 360 milhões de dólares com 30% de crescimento e que, quando olhamos o acumulado, também cresce 16% para 392 mil toneladas exportadas, confirmando a tendência que já tinha existido nos primeiros 2 meses do ano. Em receita, fizemos quase 1 bilhão de dólares, puxados principalmente pelo mercado das Filipinas, mas também com bom desempenho do Japão e do Chile. Isso mostra que a suinocultura brasileira está crescendo, está confirmando o papel de terceiro maior exportador do mundo e ajudando na segurança alimentar global. O principal destino das exportações foi as Filipinas, seguida pelo Japão, China, Chile e Hong Kong. Em termos de participação, Santa Catarina se mantém como o maior estado exportador, seguido pelo Rio Grande do Sul e depois Minas Gerais e Mato Grosso, lá no Brasil Central. Já na carne bovina, as exportações em março atingiram 270.800 toneladas, totalizando uma receita de quase 1,5 bilhão de dólares. Os dados foram compilados pela Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes, a partir de levantamento feito pela Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços.
O resultado representa o melhor desempenho mensal do ano até o momento, reforçando o ritmo consistente das exportações brasileiras. Na comparação com março do ano passado, o volume embarcado cresceu 9%, enquanto a receita avançou 26%, refletindo a demanda internacional aquecida pela proteína brasileira. A carne bovina in natura segue como o principal produto exportado, respondendo por 86% do volume total embarcado e 92% da receita obtida no mês, mantendo-se como base da pauta exportadora. Entre os principais destinos, a China manteve a liderança, com 105.400 toneladas exportadas e receita de 603 milhões de dólares, crescimento de 8,4% em volume e 30% em valor na comparação anual. Os Estados Unidos aparecem na sequência, seguidos pelo Chile, que registrou forte expansão com 15 mil toneladas. E aí entra o lote de carne com osso exportado por um frigorífico gaúcho, que foi a negociação primeira, desde a conquista do novo status sanitário de livre de febre aftosa sem vacinação há 5 anos. Também se destacaram entre os importadores a União Europeia e o México. No acumulado do primeiro trimestre, as exportações brasileiras de carne bovina somaram 802 mil toneladas, com receita de 4,3 bilhões de dólares, resultado que representa crescimento de 18% no volume e 34% na receita em relação ao mesmo período de 2025. Também no trimestre, a China segue como principal destino. O que chama a atenção no levantamento é a queda na comercialização da carne bovina para os países do Oriente Médio, que chegou a 20%, com 4.500 toneladas a menos do que em fevereiro. A explicação está na restrição da logística de transporte para a entrada do produto diante da guerra, que alcançou 5 semanas. As maiores baixas foram observadas nos Emirados Árabes Unidos, Jordânia, Catar, Iraque e Turquia. Bem, a gente segue falando de bovinocultura de corte, pois a Associação do Hereford e do Braford promove na próxima semana a Nacional das Duas Raças no Parque Estadual de Exposições Assis Brasil, em Esteio. A Associação Brasileira de Hereford e Braford, a ABHB, abriu inscrições para o curso de julgamentos das raças Hereford e Braford Dr. Jacob Monfilho, que volta à programação da Nacional Hereford e Braford em 2026. A atividade será realizada nos dias 20 e 21 de abril no Parque de Exposições Assis Brasil em Esteio, dentro da programação do evento, que vai de 19 a 25 de abril. Após um período fora da agenda oficial, o curso retorna com formação técnica de profissionais ligados à pecuária de corte, reunindo estudantes, técnicos e criadores em uma programação que combina conteúdo teórico e atividades práticas. O curso contempla painéis sobre sistema de produção, nutrição, manejo de pastagens, regulamentos e organização de exposições, além de debates técnicos e mesas redondas. No segundo dia, o curso inclui análise de casos reais, abordando decisões genéticas, formação de plantéis e a relação entre desempenho de pista e valorização dos animais. A atividade também prevê prática de avaliação e preparação de animais em pistas, com exercícios voltados à leitura funcional, conformação e apresentação. O gerente executivo da BHB, Felipe Azambuja, afirma que o retorno do curso resgata uma iniciativa que teve protagonismo em edições anteriores da Nacional. Ele é uma maneira muito importante de aproximar técnicos, criadores e estudantes das raças Hereford e Braford. Esse ano de 2026, demos uma nova roupagem ao curso, então a gente tenta trazer nesse curso de julgamento detalhamento de como construir uma genética de campeões. Segundo a Zambuja, a edição de 2026 traz uma nova estrutura, ampliando o conteúdo técnico e conexão com a prática do mercado. Ele diz que, além dos conteúdos do sistema de produção, nutrição, pastagens, regulamentos e organização de exposições, também se trará cases de sucesso e a visão comercial do processo, mostrando a importância do ajuste fino na genética e na formação de animais de alta performance. Da agência AgroEffective, Nestor Tipa Júnior. Obrigado, Nestor. E o Ministério da Agricultura lançou portaria que institui o Sistema Nacional de Certificação Fitossanitária de Origem. O sistema reúne e atualiza regras de certificação e controle do trânsito de vegetais no Brasil,
além de introduzir medidas para modernizar e tornar mais eficientes estes processos. O objetivo é aprimorar o controle da sanidade dos produtos vegetais, ampliando a segurança na produção e no transporte, com regras mais claras e simplificadas para produtores, responsáveis técnicos e órgãos de fiscalização. O sistema foi estruturado em etapas que abrangem desde o cadastro das propriedades até a certificação e o transporte dos produtos. Entre as principais mudanças está a simplificação das exigências para o trânsito de vegetais, que passa a considerar apenas a origem do produto sem a necessidade de comparação entre unidades da federação de origem e também destino. A norma incentiva ainda o uso de sistemas informatizados, aprimora a rastreabilidade e reforça os mecanismos de fiscalização e transparência. Com a medida, o Ministério da Agricultura busca tornar o sistema de certificação fitossanitária mais ágil, simples e confiável em todo o país. E a última notícia deste primeiro bloco trata do crédito rural. A partir de agora, as instituições financeiras vão avaliar os dados fornecidos pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, sobre o desmatamento para a concessão dos financiamentos. Uma nova norma do Conselho Monetário Nacional aprimorou as regras para a concessão de crédito rural no Brasil e passou a incorporar dados do PRODES, Sistema do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, unidade vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. A ferramenta é utilizada como referência para a verificação de desmatamento e integra o Programa de Monitoramento dos Biomas Brasileiros. De acordo com a regulamentação, em vigor desde o dia 1º de abril, instituições financeiras deverão checar a ocorrência de desmatamento ilegal em propriedades com mais de 4 módulos fiscais, considerando eventos posteriores a 31 de julho de 2019. Para Cláudio Almeida, coordenador do programa Biomas BR, a medida evita que áreas que estejam sendo desmatadas ilegalmente tenham acesso ao crédito viabilizado por políticas públicas. Isso faz com que aquele recurso que está sendo destinado para o desenvolvimento da política agrícola, ele seja destinado a uma área que está fazendo o uso adequado desse recurso, que não está financiando uma atividade que pode ter um fundo ilegal de desmatamento. Isso é importante também para proteger, para oferecer mais segurança jurídica para as próprias entidades financeiras, que se sentem mais tranquilas, que têm acesso a uma informação confiável para poder fazer a análise na hora de ceder esse crédito agrícola. O PRODES é o sistema do INPE responsável pelo mapeamento anual da supressão de vegetação nativa em todos os biomas brasileiros. A partir de imagens de satélite, o sistema produz os dados oficiais sobre desmatamento no país, fundamentais para ações de conservação e formulação de políticas ambientais. Cláudio Almeida ressalta a relevância do PRODES, que tem excelência reconhecida internacionalmente. O PRODES ele é muito confiável, ele tem uma transparência total que permite à sociedade acompanhar a metodologia, os insumos que são utilizados e os resultados que são alcançados nesse mapeamento. Ele é um sistema reconhecido não somente no Brasil, mas em todo o mundo como referência para monitoramento. O INPE publicou a nota técnica O uso dos dados PRODES para avaliar a conformidade ambiental de propriedades rurais, que pode ser acessada no www.gov.br/MCTI. Reportagem Mariana Leite. Obrigado, Mariana. E assim a gente vai encaminhando o encerramento deste primeiro bloco no oferecimento do Senar RS. Força para o agro é força para movimentar toda a sociedade. E Banrisul, a nova conta para crianças e adolescentes do Banrisul. Voltaremos em instantes para falar do cavalo crioulo aqui no programa. Estamos de volta com o segundo bloco do Guaíba Agro, em nome do Senar RS, que está junto com você, produtor rural, sempre juntando conhecimento e prática para levar mais produtividade e eficiência para o campo, porque assim a agricultura e a pecuária crescem muito mais. Senar RS, vamos juntos pelo seu crescimento. Banrisul do Banrisul é a conta gratuita que incentiva a educação para crianças e adolescentes, com controle dos pais pelo app. Tem agro, tô na Guaíba.
Bem, no Guaíba Agro, neste bloco, a gente vai falar do cavalo crioulo, animal símbolo do Rio Grande do Sul, pois a ABCC, a Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos, lançou a segunda edição do Giro Cultural, com o cavalo crioulo sendo uma ponte para a educação e cultura. E a gente vai trazer mais detalhes desse projeto, também como as pessoas, as empresas podem participar, falando a partir de agora com a Mariana Marimon, que é gerente de relações comerciais da ABCC. Mariana, seja bem-vinda aqui à programação da Rádio Guaíba. Muito obrigada, Sandro. Obrigada pelo convite e pelo espaço para a gente estar aqui conversando um pouquinho sobre o nosso projeto desse ano, né? A satisfação é toda nossa. Bom, como disse, né, o cavalo crioulo, por lei, não é? É o animal símbolo do Rio Grande do Sul e tem profunda importância, não é? Nas atividades equestres, na economia mesmo do setor primário aqui do estado do Rio Grande do Sul, mas vai muito além também, não é? O cavalo também é tradição e a cultura, e eu acho que exatamente esse é o foco de vocês, não é? Apresentar o cavalo crioulo para toda a sociedade gaúcha, não? Perfeito, é exatamente isso. Hoje, quando a gente fala do cavalo crioulo, a gente está falando de tradição, né? A gente está falando da história do nosso estado. Uhum. E o que a gente faz através desse projeto em específico, que é o Giro Cultural Freio de Ouro, é contar um pouco desse viés de cultura. Uhum. E o que está interligado a essa cultura do cavalo. Uhum. Então, é um projeto que ele visa enaltecer não só a prova, mas também a cultura do estado como um todo. Nesse ano, em 2026, a gente escolheu falar sobre a música. Então, a gente traz a música regional também como um vínculo muito grande. Ela está entrelaçada à nossa história e às nossas provas, né, Sandro? Exato. Ela é o que está tocando na nossa pista, né, durante as nossas etapas. Uhum. E é isso que a gente quer trazer um pouco. Tá. O Giro, ele tem esse braço da cultura e, como tu bem disse, né, de educação. Então, como a gente faz esse vínculo e esse elo, que pra gente é tão importante de estar sempre entrelaçado e andando junto, da cultura do nosso estado e como a gente passa isso adiante também através da educação e dos nossos estudantes, né? Perfeito. Bom, o projeto, ele tem, então, esse, como você disse, esse viés, não é? De alcançar os estudantes, a rede escolar do Rio Grande do Sul, por meio aí da Lei Rouanet, com a captação de empresas. Conte-nos um pouco mais, qual é o formato desta segunda edição e como que as empresas efetivamente podem participar, ou se também pessoas físicas? Perfeito. Então, o projeto o Giro Cultural, a gente traduz ele em 3 palavras, basicamente, né? Que é tradição, arte e cultura. O que a gente busca através da lei de incentivo, a Lei Rouanet, né? Uhum. É a gente trazer mais uma possibilidade de vínculo das pessoas para elas estarem apoiando iniciativas como essa, que tem tão... valorizando a nossa cultura, né? Sim. Então, o Giro, ele busca trazer... através dos nossos eventos e do que já é o nosso DNA enquanto associação, a gente falar em 2 momentos. A gente pode dividir o projeto em shows. Então, a gente tem a nossa Expo Inter chegando aí, né? Faltam 3 meses, quase 4 meses, né? Pra gente ter mais uma edição da Expo Inter. E com isso, a final do nosso Freio de Ouro. E a gente vai trazer shows musicais, né? Pra dentro dessa final do Freio de Ouro. Perfeito. Então, o que a gente tem, né? E Sandro, tu conhece muito bem, né? O nosso evento. A gente tem vários intervalos durante as nossas etapas e também na nossa etapa final. E a gente quer, no melhor dos sentidos, preencher esses intervalos com cultura. Perfeito. Então, a gente vai convidar artistas gaúchos, artistas da região, para eles trazerem a sua arte, trazerem as suas músicas, o seu trabalho, para dentro desse momento que a gente sabe que a gente tem pista cheia, uma pista com muita emoção florescendo ali dentro, muitas pessoas diferentes, de diferentes estados, de diferentes regiões do nosso estado ali, e nada melhor do que a gente falar sobre a nossa cultura gaúcha também dentro de pista. E com acesso gratuito ao público, não é? Sempre gratuito. Isso é super importante falar, que além da gratuidade, que todo mundo que estiver dentro do Parque Assis Brasil, ele está sempre convidado para fazer parte desse momento. É super importante dizer que, assim como todos os projetos da Lei Rouanet, a gente tem um compromisso com a inclusão.
e acessibilidade. Então, perfeito. Tanto a questão de acessibilidade motora, arquitetônica, mas também toda a parte de interpretação de Libras, de autodescrição e também acolhimento sensorial. Então, todo mundo é realmente muito bem-vindo para fazer parte desses momentos, Perfeito. que vão ali estar ao longo de todo o nosso sábado de final de Freio de Ouro acontecendo. Inclusive já nas classificatórias, Mariana? Não, esse é o momento que a gente vai dedicar para Pra final, tá? perfeito. Na Expo Inter, então. Na Ok. Expo Inter. Tá. Mas como a gente também quer ir um pouco além e romper essas fronteiras, a nossa ideia também, a gente vai levar 4 momentos, e a gente está selecionando escolas da rede municipal e estadual do nosso estado, para a gente ir até essas escolas, para a gente levar um pouquinho do freio, do cavalo, mas também da música regional para dentro dessas escolas. Que legal. Então, qual que é o nosso objetivo, né? Estaremos acompanhados de um desses músicos, nossos artistas, parceiros, né? E a ideia é a gente fomentar esse interesse pela cultura, a gente falar também sobre impacto social, sobre a responsabilidade social também, né? Em volta ali da associação, tudo que a gente trabalha em relação a isso, mas principalmente, né, Sandra, eu acho que é estimular a participação, a presença, a proximidade desses jovens com a nossa cultura, com a nossa música, com o nosso cavalo, né, a gente também trazer esse elo de ligação e proximidade. A gente, muitas vezes, inclusive, faz uma relação, não é, do Freio de Ouro com a Expo Inter, e quando se trata, não é, essa marca Freio de Ouro, às vezes ela é até mais forte que a própria Expo Inter, não é? Tem muita gente que sabe, não é, conhece, mas também tem um outro público que já ouviu falar da marca, mas não conhece como é a prova, qual é a importância do cavalo. Acho que começar a fazer essa introdução quando ainda o público é infantil, acredito que isso vai ser uma grande porta de entrada, não é, Mariana? Exatamente. Tem uma questão que a gente sempre trabalha muito na associação, todas as nossas provas, elas são de portas abertas, né? Sim. Então, a gente pode falar da Expo Inter, que é um caso à parte, que é um evento, né, do Parque Assis Brasil, em que a gente está muito bem inserido e somos muito felizes lá dentro. Inclusive como promotora agora nos últimos 2 anos. Exatamente, como promotora. Tá. Mas também a gente tem uma série de eventos, são 14 eventos oficiais da raça que acontecem ao longo do ano, e todos eles acontecem de portas abertas e são gratuita a entrada para todo o público. Perfeito. E a nossa ideia indo a essas escolas é também mostrar esse lado do entretenimento, né? Que estar dentro de uma prova é também tu conhecer todas as lojas que a gente tem dentro do nosso espaço, que trazem também esse aspecto de cultura, a nossa comida, a nossa gastronomia, o nosso mate, a prova em si, que também fala tanto sobre as lidas do campo e sobre tudo que faz parte da nossa história. E a nossa ida para essas escolas é também um convite para que eles, as famílias, irmãos, amigos, adentrem o parque e vivam isso junto com a gente. Perfeito. Ótimo, muito bom. Que as crianças já conheçam, né, a importância do cavalo crioulo para a pecuária, na construção da história do Rio Grande do Sul, e hoje, né, um animal que é símbolo do estado, mas que está hoje disseminada a criação em todo o país. Como é que quem quer participar, quiser ajudar nesse projeto, não é? Como é que faz? As empresas e as pessoas físicas também, Mariana? Perfeito. A Lei Rouanet, então, acho que é super legal também a gente sempre valorizar esse aspecto, que a lei é uma lei que trabalha com muita credibilidade, transparência e segurança jurídica, que eu acho que são pontos sempre legais a gente esclarecer. E todas as empresas e pessoas físicas que quiserem participar são super bem-vindas. A ideia é a gente construir em conjunto esse projeto e a gente ampliar. Hoje a gente está falando de 5 shows e 4 palestras. A nossa ideia é que essas palestras aconteçam cada vez mais. E para isso a gente precisa ter o apoio também dessas pessoas. Empresas, elas podem doar até 4% do seu imposto de renda devido. Importante dizer que empresas com lucro real.
tá? Isso é uma questão que a lei coloca ali pra gente. E pessoas físicas que podem também investir até 6% do seu imposto de renda devido para esse projeto. É um processo super simples, é uma conta aberta pelo Ministério da Cultura para esse projeto, é uma movimentação toda feita com transparência dentro do site, né, do Ministério da Cultura, e que é 100% voltada para o projeto. E é legal dizer também que todo esse valor investido, ele é abatido do imposto de renda. Então, a pessoa realmente destina parte do seu imposto para esse fomento de cultura e, obviamente, ainda com um retorno de marca. Afinal, a gente gosta de estampar e contar quem está fazendo parte dessa história junto com a gente, né? E a gente está vivendo exatamente o momento, né, do encaminhamento das declarações, né, do encaminhamento das declarações. Portanto, é o momento exato para fazer essa contribuição, não é? Exatamente. E empresas que fazem essa declaração trimestral, semestral, anualmente, todas elas podem estar aptas, né, a participarem desse projeto. Perfeito. Então, o que a gente faz, é só entrar em contato com a gente, que a gente já explica todas as modalidades. A gente tem uma série de contrapartidas de marketing, de marca, justamente porque a gente quer valorizar quem está junto com a gente, inclusive convidando que participem desses shows, mas também participem dessas idas às escolas, e a gente sabe que tudo isso só soma ao nosso projeto. Perfeito, muito bem. Tá aí, segunda edição, então, do Giro Cultural do Cavalo Crioulo, trazendo essa possibilidade, então, de empresas e também pessoas físicas contribuírem a partir do abatimento do seu imposto de renda em 4% e 6%, respectivamente, não é, do imposto devido, e colaborando nessa iniciativa para que a história e a música, não é, o Cavalo Crioulo cantado, musicado, chegue às escolas e também, não é, leve-se essa possibilidade de atrações culturais até a grande final do Freio de Ouro, que é a principal prova, né, da raça crioula, e acontece durante a Expo Inter, então, em shows lá com os portões abertos, não há cobrança de... Claro, há cobrança da Expo Inter pro acesso ao parque, exatamente, né, mas lá os eventos da raça crioula, tirando a prova da Mangueira ali, que é um momento único, exclusivo, que tem limitação de público, o resto é tudo gratuito, então pode-se acessar e acompanhar esses shows, então, que serão levados a partir do Giro Cultural nessa bela iniciativa da ABCC. Muito legal. Perfeito. Mariana Marimon, gerente de Relações Comerciais da nossa Associação Brasileira dos Criadores de Cavalos Crioulos, muito obrigado pela participação, sucesso aí com o projeto. Eu que te agradeço pelo espaço. Chegamos assim ao fim de mais uma edição do Guaíba Agro, no oferecimento do Senar RS, força para o agro. É força para movimentar toda a sociedade, e Banriway, a nova conta para crianças e adolescentes do Banrisul. Para você que perdeu alguma parte desta edição ou quer acompanhar novamente, acesse o nosso canal Guaíba Agro no Spotify, que em seguida o programa já estará disponível. Nos reencontraremos nesta quinta-feira em 2 horários, às 5 da manhã e às 11h30 da noite, abrindo e fechando a programação de jornalismo da Rádio Guaíba. Então, até lá, um grande abraço! Você ouviu Guaíba Agro.